A Bíblia diz, em segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, eu vou estar lendo para vocês. Diz assim: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as, para exemplo, aos que vivessem impiamente. Presta atenção. Versículo 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Aqui, se você ler a palavra e o contexto, você vai ver que Deus não perdoa os anjos que pecaram, que Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, que Deus condenou Sodoma e Gomorra e livrou o justo o Ló. Mas preste atenção no que eu quero ministrar para você que está no meu coração. A Bíblia diz que Ló era uma pessoa justa. Ló não era um pecador. Ló não era um pecador, como muitos pensam. Não. Ele era um homem de Deus. Só que ele tinha um problema. Ele era apegado às coisas materiais. Ele experimentou o vil metal. E Jesus disse que não tem como servir aos dois senhores. Ele acabou fazendo escolhas erradas. Infelizmente, tem muita gente que é de Deus, que é uma pessoa justa. Justificado, quer dizer, santificado pelo sangue de Cristo. Teve os seus pecados perdoados. Mas tem gente que é apegado às coisas materiais. O coração dela está neste mundo. E ela se esquece que nós estamos aqui só de passagem. O jovem rico, ele perdeu a salvação porque ele não quis abrir mão para ficar com Cristo. Só que tem muita gente que deixa as coisas do mundo e às vezes as suas posses, como o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, ele abriu mão da sua posição, do seu status, e diz a palavra que ele considerava aquilo como esterco para ganhar Cristo. Cristo é a joia mais preciosa que nós temos. Cristo, ele é Deus, ele é Senhor. Infelizmente, muitos estão fazendo essa troca. Barrabás por Jesus. Olha que coisa. Elas deixam de escolher Cristo para escolher Barrabás. Tem pessoas que saíram do mundo e veio para Cristo, mas tem gente que está saindo de Cristo e indo para o mundo. Ló, aqui, ele era uma pessoa justa, uma pessoa de Deus, mas olha aqui o restante do versículo. Ele estava enfadado, quer dizer, cansado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ele estava cansado da vida daqueles homens que cometiam abominação. Para você ter ideia, pessoal, ali em Sodoma, ali em Gomorra, acontecia orgias. Ali acontecia pedofilia. Ali acontecia várias coisas. Você se lembra quando os anjos de Deus chegaram lá em Sodoma e Ló quem os recebeu e hospedou na sua casa? Quando os moradores da cidade souberam que tinha dois homens, que eram os anjos de Deus, né? Ali é a manifestação da teofania. Eles foram até lá e começaram a bater na porta de Ló. E o que eles queriam? Queriam ter relações sexuais com os anjos. E a Bíblia fala claramente que do menor ao maior queriam ter relações com ele. Olha que cidade contaminada, pecaminosa. E vocês já conhecem muito bem a história. Os anjos acabaram ferindo eles de cegueira. Mas não é onde que eu quero chegar. Mesmo acontecendo todas essas coisas que ele viu, ele continuou lá.
Tem muita gente que é de Deus que está em lugares que não eram para estar. E está sofrendo por causa disso, não quer abrir mão. Por que Ló continuou lá? Porque ele tinha muitas posses lá. Ele era muito rico lá. Ele tinha gado lá. Ele tinha uma posição, tinha um status lá. Então, mas aí que está o X da questão. Diz a palavra que ele sofria, como diz o versículo 8, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Porque via e ouvia suas obras injustas. Ele via muita injustiça. Ele viu o pecado escancarado. A gente, irmãos, quando vê alguma coisa através da TV, na rua, irmãos, a gente fica de uma forma assim, como que eu posso dizer para você, indignado. Porque a gente está vendo muitas coisas hoje que aparentemente é normal, como de um filme aí que está surgindo uma grande polêmica, e é terrível até de você ver o que está sendo compartilhado, aquela parte, quem já viu sabe do que eu estou falando, coisa séria, coisa séria. Agora você imagine ele vendo e ouvindo no meio da rua. Você se lembra que as filhas de Ló, quando eles estavam escapando, o anjo falou assim, não olhe para trás. E eles olharam. A esposa de Ló olhou. Virou uma estátua de sal. E as filhas de Ló achavam que não tinha mais homens na terra. E elas falaram, elas combinaram, né? Vamos embebedar o nosso pai, vamos dar vinho para ele, vai ficar bêbado. Aí eu me deito com ele, a primogênita está falando. E amanhã você se deita com ele. E fizeram lá o vinho, ele se embriagou, se embebedou, dormiu, e a primogênita foi se deitar com o próprio pai. No outro dia, a mais nova, de onde que ela aprendeu isso? Em Sodoma, em Gomorra. E tem muita gente, hoje, muitos jovens também, aprendendo coisas da onde? Espiritualmente falando, vindo de Sodoma, de Gomorra, através da rede social. Hoje, olha, se a pessoa não se santificar, não se purificar, ela se contamina. E tem que sair do ambiente. A luz não tem comunhão com as trevas. A Bíblia fala claramente que as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que no Salmo 1 diz que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores, porque senão vai se contaminar. E nem se deter no caminho dos pecadores. Está lá, está claramente isso. Nós devemos nos assentar aos pés de Cristo. Ele estava sofrendo, a sua alma era afligida pelo que ele via, mas ele não tomava uma atitude, ele não saía dali, ele não saía do lugar. Eu tenho certeza e convicção que se ele saísse daquele lugar, a vida dele seria diferente, a família dele seria diferente. Mas ele fez uma escolha errada. E a vida é feita de escolha. E eu vou mostrar o porquê de tudo isso ter acontecido com ele. Então nós vemos até aqui que ele era uma pessoa justa. Uma pessoa que acreditava em Deus. Mas ele já estava cansado. Ele já estava cansado de ver e de ouvir tantas coisas que deixava ele com a alma injusta, com a alma afligida, vendo a injustiça dos outros. Tem que sair. Deus fala assim, sai do meio, povo meu. Sai do meio. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa ver em que ambiente nós estamos nos envolvendo. Onde estamos pisando as plantas dos nossos pés. Onde estamos habitando espiritualmente falando. Porque senão a pessoa pode se contaminar e se perder. E é triste ver a situação das filhas. Houve um caso de incesto, porque aprendeu em Sodoma e Gomorra. Se ele tivesse ficado, eu vou provar para você na palavra de Deus, na bênção, nada disso teria acontecido. Vamos ver isso? A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 13,
versículo 6 diz assim: e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Olha o versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Você lembra quando Satanás ofereceu para Eva aquele fruto? Ela olhou, achou agradável aos olhos. Diz mais, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Você acha que Ló não sabia que essa cidade de Sodoma e Gomorra, esses homens, eram grandes pecadores contra o Senhor, que eram pessoas más? Você acha que ele não ouviu falar do que acontecia naquela cidade? Aquelas orgias, aquelas festas desregradas, aqueles pecados ao ar livre. Você acha que ele não sabia? Claro que ele sabia. É interessante que ele não foi morar de imediato em Sodoma e Gomorra. Não. Primeiro, ele olhou, como diz aqui, a campina do Jordão. E diz aqui a palavra de Deus que era como o jardim do Éden, como o jardim do Senhor. Era algo lindo, era algo glorioso. As aparências enganam. Por que não tinha ninguém habitando ali? Olha que coisa. E Ló viu, não vou para lá. Toma cuidado com as aparências, com certas oportunidades. Nós temos o poder de escolha, mais uma vez eu digo isso para você. A Bíblia diz em Deuteronômio 11:29, está diante de ti a bênção e a maldição, o que você vai escolher? A pessoa casa e depois reclama, mas não foi você que escolheu o seu marido? Não foi você que escolheu sua esposa? Não foi você que escolheu trocar de emprego? Não foi você que escolheu esse curso? A vida é feita de escolhas. Não foi você que decidiu sair, tomar uma decisão? Agora, dependendo das escolhas, haverá consequências. Como foi o caso dele. Mas por que tudo isso aconteceu com ele? Por que ele ainda foi parar em Sodoma e Gomorra? Porque ele viu que em Sodoma e Gomorra as pessoas prosperavam. Então ele olhou a prosperidade e fez vista grossa para o que acontecia lá. Ele sabia o que acontecia lá, mas fez vista grossa. Ele acha que o mal não alcançaria, porque ele era de Deus. E olha que Deus foi tão bom, porque Abrão intercedeu, ele escapou do fogo de Sodoma e Gomorra. Olha que coisa, Deus foi tão misericordioso e o salvou daquela destruição. Só que ele se arrebentou e perdeu tudo. Tem muita gente que Deus está dando um sinal para ela não desperta. Tem gente que está morrendo espiritualmente. E ainda insiste. Tem gente que está perdendo sua família e não muda. Ela faz as suas escolhas, ela acha que ela está certa, ela não ouve. Tem gente que a cada dia mais está definhando.
e não quer saber de ouvir conselho. Nós precisamos buscar a Deus. E por que ele foi parar lá? Porque também ele não orou a Deus. Porque ele era um homem justo. Ele tinha que ter buscado ao Senhor. Quando fala justo ali, é no sentido de servir a Deus. Ele não era um pecador, mas fazia escolhas erradas. Tem muita gente que é de Deus e está fazendo escolhas erradas. Vai quebrar a cara, vai ter prejuízo. Você lembra do Elimeleque? Ele queria uma coisa boa para a família dele. Lá no livro de Ruth diz que a fome veio em Belém. Mas ele não queria que a família passasse por aquela situação. Aí ele ficou sabendo, em Moab tem pão lá. E pegou toda a família e foi para lá. Olha o que aconteceu. Ele falou, vou ficar lá uns 10 anos, vou peregrinar lá, depois eu volto. Não voltou, não. Então a gente precisa consultar a Deus. E ele continuou mesmo naquela situação em Sodoma, vendo que ele via, cansado já, vendo abominações. E quando a gente que é de Deus vê abominações, o coração dói mesmo. A gente fica indignado, vem aquela ira santa, mas a gente tem que tomar uma atitude. É a gente que tem que fazer a escolha. Ele tinha que ter aberto mão daquilo, renunciar daquilo, ou ter pegado as suas posses, eu não vou sair daqui. Eu vou para uma terra, nem que seja o deserto. Mas eu quero estar na presença de Deus. Dizia dar água para ele. Se Deus fez sair água da rocha, se Deus abriu covas no deserto, tem vários exemplos na Bíblia. O que falta é as pessoas confiarem em Deus. Acreditar que Deus supre, Deus é provedor. Mas não, a pessoa prefere fazer do jeito dela. E tudo isso aconteceu, olha que coisa. Porque ele não honrou o tio dele. Você conhece muito bem a passagem que Deus chamou Abraão, falou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele falou, vou te engrandecer, você é uma bênção. Você é uma bênção. E onde que eu quero chegar aqui? Ele acabou levando o sobrinho, que Deus não mandou levar, mas levou. E entenda essa interpretação de hoje, que eu já preguei isso aqui várias vezes. Hoje a direção que Deus está dando é diferente. Só que, como eles cresceram, prosperaram, tanto um como o outro, diz aí que o versículo, capítulo 13, versículo 2, e Abraão muito rico em gado, em prata e ouro, como também Ló. Aí a terra não tinha mais capacidade de habitarem juntos. A Bíblia diz isso. E os ferezeus e os jebuseus habitavam na terra. Quer dizer, os inimigos. Os inimigos começaram a ver aquelas contendas dos pastores, de um dos pastores do outro. E isso não é legal, porque quando há divisão, quando não há entendimento, você pode ter certeza que vai haver fraqueza. Porque onde não há unidade, não há força. Por que eles não resolveram isso na paz? Abraão resolveu isso na paz. Pastor, onde o senhor quer chegar? O Ló poderia ter falado para o seu tio Abraão. Tio, tá vendo contenda aí e tal, e o senhor tá falando para mim escolher a direita, a esquerda. Não, vou ficar com o senhor aqui. Eu vou resolver essa questão. Eu vou falar com os meus pastores. Eu vou chegar lá, vou conversar com eles, para que dê a preferência para o Senhor. A Bíblia não fala que Isaac teve que cavar 3 poços? Porque o primeiro tomaram, o segundo, no terceiro, Deus abençoou. Era isso que Ló deveria fazer. Mas Ló não fez isso. Aí Abraão falou, olha, para que não haja contenda, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E ele acabou indo, saindo, fez uma escolha errada. Ele poderia estar muito bem com seu tio, porque a bênção estava com o tio. Ele se apartou da bênção. Ele achou que ia se dar bem, ele acha que estava crescendo, prosperando por causa dele. Não,
A bênção estava com Abraão, porque Deus falou assim, ó, enfar-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí ele fala assim, ó, interessante, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava sendo bendito por quê? Porque ele estava no mesmo espírito que Abraão, mas a partir do momento que ele começou a crescer, o coração dele mudou. Apesar de ser homem de Deus, não se aparte da bênção. Não faça escolha errada. Dê honra a quem merece honra. Ló não fez isso. Ló poderia ter chegado nos pastores e ter pacificado a situação. Para que essa briga, para que essa discussão? A preferência do meu tio. Olha que ele poderia ter dito, meu tio, ele é para mim como pai. Meu pai morreu e está cuidando de mim. Então vamos lá. Ele não fez isso. Por isso que deu no que deu. Olhou para a aparência, olha que lugar bonito, e se arrebentou. Ele já se achava experiente. Meu Deus do céu. E não consultou a Deus. Ele poderia ter escolhido qualquer outro lugar. Deus poderia ter dirigido ele. Deus sabe o melhor para nós. Nós temos vários planos, vários pensamentos. Provérbios 16:1, mas a resposta vem do Senhor. Ele se apartou de Abraão. É bem verdade que depois que ele se apartou, Deus abençoou Abraão. O propósito cumpriu. Isso aí já é uma outra mensagem que eu preguei esses dias. Mas também, a partir do momento que ele se apartou, ele teve muitos problemas. Se você ler o capítulo 14, você verá que houve guerra entre 5 reis contra 4. 5 reis de 5 nações e 4 reis de 4 nações. Esses 4 reis de 4 nações derrotaram 5 reis de 5 nações. E um desses reis que foram derrotados era de Sodoma e outro de Gomorra. E eles levaram cativo quem? Ló. E Abraão arrumou 318 para trás para defender e trazer de volta. Olha que coisa, pessoal. Não se aparte do propósito de Deus. Não se aparte da direção de Deus. Não vai pensar que é melhor longe. Não é. Quem tem a bênção? Quem tem a bênção? Deus. O Espírito Santo. E aquele que ele escolheu, que ele ungiu. Você é uma bênção. Que a bênção de Deus chegou até você. Mas não se aparte dela. Eu acho lindo quando Deus falou para o seu povo. Ele falou assim, ó, que eu estava chegando na terra prometida. Eu vou colocar vocês lá na terra. Mas eu vou colocar vocês, mas não vai pensar que é da força de vocês, não, da capacidade de vocês, não. É porque eu vou colocar vocês lá. Porque tem muita gente que acha que a capacidade é dela. Eu quero ver se Deus tirar a unção de certos pregadores, de certas pessoas, de certos músicos. Eu quero ver o que vai acontecer. Se Deus pegar e tirar o Espírito Santo. Aí eu quero ver. Esses que se acham, que batem no peito. Vai ficar perturbadinho que nem Saul. Quando o Espírito Santo saiu dele, a unção saiu. Olha o que aconteceu com ele. O espírito mal veio. Ainda continuou reinando. E daí? É a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus que faz toda a diferença. Por isso que a pessoa tem que tomar cuidado com orgulho. Eu não preciso consultar Deus nisso. Nas mínimas coisas temos que consultar, não só nas grandes, nas mínimas. Porque Deus sabe o melhor lugar, o melhor local, onde habitar, o que comprar, o que vender, onde ir, onde congregar. É Deus. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Deus sabe onde a pessoa tem que abrir o negócio, se tem que abrir ou não. É Deus. É Deus que sabe a hora certa de falar, a hora certa de ficar calado. É Deus. E tem muita gente tendo prejuízo por causa disso. Se aparta da bênção. Quem é o seu Abraão? Responda para você mesmo. Que o Senhor te dirija, que o Senhor te guie,
Abre os teus olhos. Não fique em Sodoma e Gomorra, porque você vai ter prejuízo, sua alma vai ficar afligida, você não se sente feliz, você não se sente realizado, onde Deus não quer que você fique. Deus não está dando certo, não está fluindo, o que você está fazendo aí? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te, volta. Elimeleque pensou que ia voltar, vou ficar 10 anos fora, eu volto. Voltou não, depois de 10 anos morreu. Por que ele não voltou antes? Eu tenho certeza que Deus deu sinais para ele voltar, mas ele não voltou. Ele tinha que voltar para Belém. Ele tinha que voltar para a terra do pão. Belém significa a casa de pão. E a ver na casa de pão pode faltar o pão, mas está no forno. Deus permite às vezes certas situações. Às vezes você vai na padaria, cadê o pão? Não tem. Mas já sai, está no forno. O que custa esperar mais uns minutos? Mas tem gente que é apressado demais. Aí faz escolhas que depois se arrepende e quebra a cara. Por mais que a pessoa seja de Deus, se ela fazer uma escolha errada, ela vai se arrebentar. Tem muita gente que vai ser salvo, mas está sofrendo por escolhas erradas. E está onde Deus não quer que ela esteja. Não importa o que acontecer, consulte a Deus. Honre quem tem que ser honrado. Em nome de Jesus. Era o que o Ló deveria ter feito. Ele que deveria falar, não tio, a preferência do Senhor. A gente vai ver aí outros poços, a gente vai cavar. Eu tenho certeza que Deus teria abençoado ele com Isaac. Mas ele achava que já estava preparado, capacitado, era inteligente, estava crescendo, então tinha a bênção de Deus. A unção estava com Abraão. Perdeu. E não voltou. Ele não voltou. Mesmo depois de ter sido levado cativo, olha que interessante isso. Ele não voltou. Abraão foi lá, ele deu trabalho, hein? Aí Deus foi lá, levantou Abraão, que era homem de fé, resgatou ele e a família. Juntou 318 e trouxe de volta. Ele não voltou. Aí continuou. E Sodoma. Aí veio, Deus destruiu tudo. Falou, não, agora eu vou voltar. Não voltou. Aconteceu o que aconteceu com as filhas. Tem gente que é cabeça dura. Tem gente que é difícil. É de Deus, mas é difícil. Vai se arrebentar, porque não ouve. Não é humilde. Não se humilha. Eu me humilhar, eu voltar, eu fazer isso, eu fazer aquilo, eu falar. É muito triste. Pessoas com potencial, capacidade, mas não se humilha diante de Deus. Porque Deus, ele disse, se a pessoa a si mesmo se humilhar, ela será exaltada. Não tenha vergonha de se humilhar se for necessário, de pedir desculpa ou perdão para alguém, a Deus, principalmente ao Senhor. Não tenha vergonha. Deus quer exaltar você. Deus quer te abençoar. Quem nunca aqui quebrou a cara? O Ló quebrou a cara e continuou quebrando a cara, mas era meio orgulhoso. Estava sofrendo lá, estou sofrendo aqui, mas não volto. Estou sofrendo aqui, mas eu não quero saber. Eu vou ver minha vida. Está lá. Não aconteceu com ele. Infelizmente, tem muitos Ló no dia de hoje que é de Deus e vai continuar sofrendo por causa das suas escolhas. Não se humilha diante de Deus e nem diante de pessoas. Acha que só ela tem a palavra, só ela tem a razão. Nem Deus pode fazer nada se a pessoa não querer. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E o motivo de tudo que ele se apartou da bênção. Faça como Jacó. O anjo disse, milagre, eu não vou te largar enquanto tu não me abençoares. Agarra no pé do calcanhar de Esaú, se for necessário. Mas não desista. Em nome de Jesus. Lute com o anjo a noite toda, mas não desista. Para a glória de Deus. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Se você puder fechar os olhos, feche.
porque nós vamos nos ligar na terra, agora ligar no céu. Senhor maravilhoso Deus e poderoso Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, nesta hora, neste momento, eu venho a Ti pedir a unção do Senhor e a manifestação da Tua glória sobre quem está ouvindo essa live, meu Deus. Tem pessoas aqui que precisam, meu Deus, de um milagre. Tem gente que precisa que o Senhor se apresse na vida dela, Deus. Tem gente aqui que precisa de urgência na sua família, nos negócios, na saúde. Então apressa-te em socorrer esta pessoa. Em o nome de Jesus, que o teu poder desça e destrua todo o mal que houver na vida desta pessoa. Toda amarração, toda desgraça, toda macumba que foi feita. Pai, destrua em nome de Jesus. E eu repreendo esse espírito de enfermidade, esse espírito da dor, esse espírito do câncer, essa diabetes. Eu amaldiçoo todo mal nesse corpo, em cada osso, ou em cada molécula desse corpo. Eu ordeno que todo mal saia, e saia do ventre desta mulher. Em o nome de Jesus, vai embora agora. Em o nome de Jesus, todo mal desse ventre. Você que impede essa pessoa de gerar, essa mulher de gerar, em o nome de Jesus, vai embora. E essa gravidez de risco está amaldiçoada, esse mal, em nome de Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Pai amado, Pai querido, que as portas se abram, que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas, que o Senhor supra a necessidade de todas elas, meu Deus, e que o Senhor ajude ela nas escolhas que ela for fazer, porque o Senhor sabe o melhor lugar, o Senhor sabe de tudo, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus, bendito seja o Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.